Olá, pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Você está no Domingão do Carlão, aqui pelas lentes do Canal do Boi, o nosso sistema brasileiro do agronegócio. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E o Domingão do Carlão de hoje traz um personagem extraordinário, um personagem que tem muita história para contar. O meu amigo Luiz Lourenço, que hoje é o presidente do Conselho de Administração da Cocamar, mas nem sempre foi assim, e é isso que nós vamos conversar aqui. Luiz, obrigado pela sua presença, viu? Obrigado, Carlão. É um prazer estar aqui com você. Olha, o Domingão do Carlão é um programa que é o seguinte, a gente gosta de começar no começo, a gente gosta de saber as origens das pessoas, as origens dos nossos entrevistados, e eu queria, é um programa feito para a gente falar também não só das cachaças que a gente bebeu ao longo da vida, mas muito dos tombos que a gente levou também, viu, Luiz? Obrigado. Tá certo. Tá certo. Bom, eu sou natural de Garça, São Paulo, né, aqui perto de Bauru. Pois é. Terra a família... do meu amigo Jaime Miranda, do meu saudoso Jaime Miranda. Meu amigo também, o Gin de Garça, né? Lembra, né? Isso. Animal valiosíssimo, né? Isso mesmo. Bom, eu vim de lá, mas vim jovem, 5 anos de idade, eu já vim para o Paraná. Uhum. Meu pai tinha um tio aqui que perdeu um filho na idade dele, aproximadamente, estava abrindo um sítio de café aí em Marialva, vizinho, e ele convocou meu pai para vir substituir o filho na tarefa aí de ajudá-lo a abrir. E nós chegamos aqui em 1947. Mato, me lembro bem, perobas imensas que existiam no meio dos cafezais e ainda em pé, uma coisa assim fantástica, né? Uma pena, né? Essa madeira toda desapareceu, é uma coisa triste, realmente triste, né? Trabalhamos com café ali, foi bem no início, mas quando chegou anos, sei lá, anos 49, 50, quando a cafezal estava maravilhosa, veio uma geada e foi ao chão. Nunca vi meu pai chorar, dessa vez chorou. Então, aí a coisa ficou muito difícil. Aí, meu pai mudou... Quantos anos você tinha? Quantos anos seu pai tinha? Meu pai tinha... Ele é de 20, né? Foi 40, ele estava com quase 30 anos. Nem 30 tinha nessa ocasião. Como é que era o nome do seu pai? Antônio Lourenço. Antônio Lourenço. E a sua mãe, como é que chamava? Hilda Bassan. Família Bassan é muito... Tem uma família grande aí no estado de São Paulo. Uhum. E minha mãe era Bassan. Uhum. Também jovem, né? E nós viemos para cá, 3 irmãos, aliás, 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos, incluindo eu. Uhum. E, afinal, uma trágica doença matou meu irmão com 8 anos. Então, foi um trauma medonho, né? Muito ruim. E aí, trabalhamos com café, Magiada veio, depois meu pai mudou aqui para Maringá, nós mudamos vizinho Maringá, mas na roça ainda. Uhum. E aí trabalhamos nesse local até 55. Portanto, trabalhamos um monte de tempo aí na agricultura, café, e não deu certo também. Aí mudamos para a cidade. Aí fazíamos tudo. Meu pai era carroceiro, eu cuidava dos animais, fazia de tudo, trabalhava duro, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito dura, pessoa exigente, mas sempre teve uma coisa importante, no sentido de trabalhar duro e estudar. Ele nunca abriu mão do estudo. Então, isso foi importante para mim, porque eu acabei crescendo, acabei fazendo faculdade de Direito, para você ter uma ideia, eu não entendo de agricultura, eu só conheço pela prática. A gente vai, com o tempo, aprendendo algumas coisas, né? Então, mas eu me formei em Direito. Eu estou falando, quer dizer, acompanhando um pouco a sua trajetória, quer dizer, 47 vocês mudaram para Marialva, aí vocês ficaram... Marialva, isso. Aí, até 49, por aí, foi a história em Marialva. Depois vocês mudaram para um outro sítio, já no município de Maringá. Maringá, exatamente. Mas, exatamente. Aí plantar café também. Pelo que vocês falaram aí, vocês ficaram nessa propriedade até uns 55, por aí, 1955. 54 a gente mudou para a cidade de Maringá.
E Foi aí vocês que a gente... eram funcionários dessa propriedade ou era uma propriedade de Era. vocês? Meu pai era colono, né? Ah, Parceiro, entendi. como chamava na época lá, tinha uma porcentagem da lavoura de café. Era Entendi, assim que funcionava, né? entendi, Basicamente. entendi, entendi, O dono e o cidadão que era o empreiteiro, que tocava a propriedade, né? Era entendi. assim que funcionava. Mas Maravilha. quando não tem renda, a coisa complica, né? Pois é. E você falou da perda de um irmão aí com 8 anos de idade, é isso? Ele tinha? 8 anos de idade, é. Ele teve um problema cardíaco que hoje se resolveria muito, muito facilmente, Aham. complicou com um problema de pulmonar e tal, e acabou morrendo. Ele nasceu, na verdade, com um problema Ah, de entendi, coração que a gente não entendi. sabia que seria tão grave, né? E aí, em 54 vocês mudaram para a cidade. Quer dizer, é uma história Exatamente. bastante típica de êxodo rural aí, né? Exatamente. Não, mas isso aconteceu com meus vizinhos todos em Uhum. Maringá, acabaram vindo para a cidade. Em outra ocasião, mas acabaram vindo, porque a coisa não andou, né? Plantar café numa região baixa aqui não tem chance nenhuma. Veio outras geadas, né? Nós tivemos Uhum. várias geadas ao longo do final de 40, começo de 50, aí 60 também. Nós tivemos. Café-cultura sofreu muito nesse período, muito, muito. Entendi, entendi. Então, o êxodo rural foi muito grande. E aí você veio para a cidade, isso é 55. O que você trabalhou? Como é que foi a sua. Como você disse, seu pai era um homem muito exigente, precisava estudar, precisava trabalhar. Como é que é? Como é que foi esse período? Ele matava, ele tinha uma granjazinha perto da nossa casa, né? Usava as datas dos vizinhos para produzir porco e tal. Então, Uhum. matava porco, fazia sabão, fazia banha, né? Era no tempo da banha, e Uhum. eu ia vender nas vizinhanças, no comércio vizinho. Então, eu aprendi a comercializar bem cedo, né? E eu lidava com tudo isso, cuidava dos animais do meu pai, capim, essa coisa toda, estava lá trabalhando firme, né? Meu pai era carroceiro, meu pai era castrador de animais, meu pai era poceiro, meu pai fazia qualquer coisa. E isso me obrigava também a fazer um monte de coisa que às vezes eu não gostava, né, como jovem, mas tinha que fazer, tinha que fazer. Mas ele faleceu recentemente, mas eu considero o meu pai uma pessoa extraordinária, porque ele foi duro comigo, mas foi duro no sentido de me criar uma personalidade, né? Eu também agora uso essa personalidade para tocar uma empresa. Se não tiver numa empresa Uhum. na verdade um esforço diferenciado de trabalhar, etc., é complicado também, né? Quais são as lições, né, que, de certa forma, você já falou aí, mas eu queria que você fosse um pouquinho mais fundo nesse assunto, né? Porque o seu pai deve ter te dado grandes lições de, de vida, né? Eu não sei nem se a gente pode falar que são lições de Não, gestão, de não. vida. Eu queria que você me falasse sobre isso. Ele era uma pessoa forte de caráter, Uhum. exigente no trabalho, principalmente trabalhar. Ele não, moleza com ele não tinha que trabalhar. Entendi. Então, é uma pessoa sábia, não é uma pessoa quase analfabeta, mal escrevia o nome, mas ele tinha, na verdade, uma cultura, sei lá, de onde ele pegou, e entender as coisas da vida, de interpretar e repassar isso. E isso ficou marcado, muito marcado. Eu Então, eu me costumo recordo chamar isso dele. de sabedoria, né? Ele era um sábio, isso não tem a dúvida, era um sábio, uma pessoa que realmente aprendeu com o andar da carruagem, né? Durante a vida, foi aprendendo, observando, era um grande observador, ele conseguia interpretar várias coisas que a gente não conseguia entender, e isso, na verdade, ficou marcado para mim como personalidade, né? E a Então, sua isso mãe, me como era? A levou. sua mãe era mais doce? Como é que ela... Essa era bem doce. Essa é realmente uma pessoa extraordinária. Aniversário de todo mundo, festa, as festas na casa no Natal, na Páscoa, no Ano Novo. Então, ela era italiana, Uhum. sabe lá, cozinhar, fazer essas coisas todas acontecer, reunir a família. Era uma pessoa nessa linha. E meu pai também apoiava. Meu pai era bom, né? Vai ter uma festa de fim de ano, lá vai matar um leitão, vai matar um cabrito, vai matar
3, 4, 5 galinhas, etc., e faz aquele assado todo, aquela coisa que você conhece. É uma coisa que fartura, né? Pessoal que, principalmente os italianos que vieram na migração, eram pessoas que passaram fome na Itália. Então, esse pessoal veio aqui, a comida era primordial. Estoque de comida na despensa era uma coisa fundamental. E isso mesmo, com todas as crises, a gente nunca passou fome, mas longe disso, né? Porque a comida era realmente farta. Então, produzia frango, produzia cabrito, produzia porcos. Então, a gente tinha uma base muito boa. Estava na roça, tinha a mandioca, tinha um monte de coisa. Então, essa é outra coisa. Meu pai plantava tudo. Meu pai era um plantador de árvores e plantador de comida. E muito sofisticado, num certo sentido, para a época dele. Né? Uma máquina de trabalhar, né? Você está falando Exato. assim, a impressão que dá assim, você teve uma infância, vamos dizer assim, dura, trabalhou bastante, tal, mas uma infância feliz, uma família que trabalhava muito e que nunca faltou aquilo que é o essencial, né? Amor e comida, né? Não, nunca faltou. Realmente, isso foi um desafio que meu pai enfrentou e realmente teve muito sucesso. A gente sempre teve uma alimentação farta, tinha os problemas, não tinha roupa, não tinha calçado, pouco calçado, a coisa toda era dessa linha. Mas o bucho estava cheio. Esse é que é o importante. Você diria, então, o seguinte, que a vida em Maringá, já na cidade, acabou assim, vocês progrediram aí em relação ao que vinha anteriormente. Meu pai começou a ter alguns resultados, começou a comprar alguns imóveis, então não morreu rico de jeito nenhum, mas ele tinha as suas reservas financeiras em casas alugadas, em datas, em chácara que ele comprou, e por aí foi. Ele foi crescendo devagarzinho, com muito esforço, mas crescendo. E isso suportou a minha adolescência, a minha infância. Na adolescência, eu trabalhei bastante. Na época, eu trabalhei em frigorífico, cortei dedo, machucadei o dedo, no tempo cortava a bisteca ainda com machado. Não sei se o pessoal lembra, mas antigamente cortava uma bisteca de machado no açougue. E isso também aprendi muito. Depois, meu pai tinha uma bucharia, mexia com vísceras de boi, vísceras de porcos. Então, eu fui para lá também, então trabalhei nisso, aprendi muito. Na verdade, eu passei por tudo. Não teve serviço que eu pudesse falar para o meu pai, não vou fazer. Esquece, não fala, eu nunca poderia falar isso, sabe? Fora de questão. Mas isso aqui é sujo. Esquece, não é isso não, vai fazer. Fim de papo. Então, é cansativo, mas extremamente bom para firmar o caráter, firmar a personalidade da pessoa, né? Pois imagino que o seu pai tenha sido um esteio na sua formação, né? Absolutamente sim, né? Absolutamente sim, realmente foi. Pessoa que a parte de estudar, ele fazia muita questão, acompanhar, você não vai parar, vai continuar, porque essas andanças pelos sítios, etc., eu não conseguia nem completar os estudos. Primeiro que nós não tinha professora. Você ia numa escola rural, tinha primeiro e segundo ano, eu já estava no terceiro, então tem que voltar a estudar o segundo, porque não tem o terceiro. Aí a escola fechou, vai para outra escola. Coisa horrível. Eu levei muito tempo para fazer, eu levei 7 anos para fazer o básico, o ensino básico. Então foi uma coisa horrorosa, né? Mas em função das mudanças. Depois, quando eu mudei para a cidade, aí sim, aí foi direto, em fim de papo aí. Terminei para iniciar a universidade, eu dei uma parada entre 69 e 71, já estava na universidade, então foi bacana. E fui criando os filhos, né? Estudando. Isso foi uma coisa que marcou também. Quando eu passei a trabalhar na área de algodão, a gente emendava, às vezes, dia e noite, mas os filhos estavam crescendo também, nascendo e crescendo nesse período. Você trabalhou com seu pai até que ano? Como é que foi a história sua? Até 59 eu trabalhei com meu pai. 58, 59. Aí trabalhei para um armazém de armarinhos, essas que vendem linhas, essas coisas todas, com o Joeide aqui, um libanês
boa índole, uma pessoa extraordinária também. Outra pessoa muito parecida com meu pai na linha, né? Tem que estar na linha. E um dia apareceu um cargo de office boy nessa empresa que eu mencionei, que é a Volcart Irmãos Limitada, é uma empresa suíça, que estava no Brasil trabalhando com algodão e café. Aí eu fui para lá foi em 62, fui para lá. E aí trabalhei 11 anos, aliás, 60 fui para lá e trabalhei 11 anos nessa empresa. Entrei como office boy e saí como um gerente. Um dos gerentes mais novos dessa empresa. Com 25 anos eu já estava nomeado para dirigir uma usina de algodão e café. Outra experiência muito boa. Você sabe o suíço, né? O suíço também tem uma linha muito específica, né? Sob o ponto de vista de trabalho, né? Ele quer tudo direitinho e essa coisa também me marcou e me ajudou também. Daí eu fui para Cocamar. E vem cá, você se casou em que ano? Qual que é? Seus filhos nasceram? Como é que é a história? 65 eu casei, 1965. E logo em seguida eu tive uma filha, depois mais 2 filhos homens, né? Entre 65 e 71 eu criei a família, né? Nesse período eu estava estudando direito e trabalhando na Cocamar e também depois um tempo na Volcart e um tempo na Cocamar. E ao Cocamar você entrou em que ano? 72, dia 1º de janeiro de 72. Como um funcionário da área operacional, de escritório, gerenciando aí a parte de algodão e café também, mas a empresa, nesse período, começou a crescer consideravelmente, cresceu muito. Foi assim, de uma hora para outra, construindo muitos armazéns, a soja estava chegando, e essa soja foi tomando conta realmente da região, foi fantástico. Regiões de terras boas acabaram ajudando muito a soja a crescer com muita rapidez. Foi também um período bem interessante, bem interessante. A Cocamar, ela nasceu em 63, né? 1963. Era gerenciar a questão do café, né? Nós tínhamos o objetivo principal da criação da Cocamar foi café, porque nós tínhamos estoques imensos de café e não havia café em condições de entregar ao governo preparado no tipo que o governo queria, etc. Então a Cocamar, o que ela fez inicialmente? Fez um parque de estruturas, máquinas, etc., para preparar o café para ser entregue ao governo, vender na preço de garantia do governo. Então, esse trabalho foi executado, mas ele não teve sequência. A Cocamar teve, o ano 66, já estava quebrada. 66, pegaram os jovens lá, que eram pessoas jovens que tinham interesse, eu estava lá com café, e transformaram ele em diretores da cooperativa para liquidar a cooperativa. Liquidar. Vamos acabar com esse negócio, que a cooperativa não deu certo. Mas esses jovens eram pessoas de uma certa visão e, olha, vamos ver outra alternativa. Aí pensaram no algodão, uma fase muito boa do algodão no Paraná. Tivemos 3, 4 safras fantásticas. Foi montada uma maquininha de descaroçamento e a coisa andou muito bem. 2 anos depois da maquininha estar funcionando, pagaram todas as dívidas de todos os produtores, botou tudo em ordem e aí a soja começou. Quer dizer, 67, 68, 69, liquidados com os cafeicultores, as dívidas que tinha, e aí começou a soja e aí a coisa realmente andou. Crescemos muito rapidamente. Uma tarefa dura. Crise. A gente sempre fala, está em crise. Sempre teve em crise. A agricultura sempre teve em crise. Sempre teve falta de alguma coisa. O café, um exemplo típico. O governo não queria café, o governo sai. Na verdade, a criação das cooperativas, que não foi uma só, que no Paraná foram criados 7, 8 grandes cooperativas naquela ocasião, Coronel Procópio, Londrina, Maringá, por aí foi. E essas cooperativas eram exatamente para aliviar o governo. Ele pega o café, passa para a cooperativa e se vira. Então, porque era um problema nacional a produção exagerada de café. Nós tínhamos estoques altíssimos, estoque de café de má qualidade ainda. Então, pior ainda. Pior ainda, problema sério.
Então, foi criado em cima disso, mas teve a sorte de emendar com outras coisas que acabaram resolvendo seus problemas, né? E prosperar muito fortemente. Luiz, e você, então, você em 72, como você falou, 1º de janeiro, você entra para o Cocamar, e quando que você começa, como é que foi esse trabalho, como é que foi a sua evolução porque eu queria saber também o seguinte, você era associado naquela época da Cocamar, precisava ser, você não, ou era funcionário, como é que é? Me explica aí. Não, na verdade, eu não era associado. Eu me tornei associado em 75, por aí. Uhum. Na verdade, você fala da evolução, né? Eu estava lá trabalhando no meu canto, aí a diretoria fez uma exportação de café, uma exportação de soja, Uhum. e aí trouxe, fizemos uma exportação de soja, tantos dólares aqui. Aí, como é que calcula o preço de Porto, FOB Paranaguá, para o produtor? Porque tem um monte de despesa aí no meio, né? Uhum. E aí levou para o financeiro, levou para não sei quem, ninguém sabia fazer o cálculo. Aí chegou em mim, você podia dar uma olhada nisso? Aí eu fui atrás das informações, fiz a planilha, aquela coisa toda e entreguei para o pessoal. Aí falou, você vai ficar na comercialização. No fim, vamos dizer, a minha curiosidade, o meu interesse em resolver o problema acabou me favorecendo consideravelmente. Acabei pegando a área comercial de uma empresa como a Cocamar. 73, 74 eu já era o cidadão. 79, aí sim, aí já tinha uma propriedade e aí fui guinado para um diretor adjunto, né? Mas eu tocava a área comercial e fiquei sempre. A minha área comercial é o meu forte, eu sempre trabalhei nessa área. Bom, então é o seguinte, de 72 a 79, você pegou a área comercial e aí organizou, imagino que você deu uma organizada geral lá na Cocamar. Como é que Não, foi esse período aí? eu tive que criar essa área comercial, aí trazer funcionários para poder fazer um staff razoável, até porque em 79 começou a funcionar a primeira fábrica de esmagamento de soja. E era uma coisa nova, completamente. Vender farelo de exportação, vender óleo para exportação, vender óleo no mercado interno. Aí as coisas complicaram bastante. Fazer operações em Chicago. A coisa ficou bem complicada. Então, foi um período de muito aprendizado. Então, a gente não tinha a informação correta do mercado internacional. Isso até é uma tese que eu sempre defendo. Quer dizer, o que o cooperativismo fez para o produtor? Ele deu uma luz ao mercado. A gente conseguiu acesso ao mercado internacional, que era o mesmo acesso das multinacionais, e, desse modo, a gente conseguiu levar para o produtor um preço mais justo, né? Mais justo. Mas a informação vinha por período longo. Você tinha uma posição durante o dia todo, uma posição de Chicago, eles chamavam, né? Uhum. E depois veio as máquinas que foram colocando isso. No final, agora, temos os computadores, que você coloca todos os dados lá, que mexe automaticamente. Você sabe, por minuto, quanto você pode pagar para o produtor. Então, essa, vamos dizer, democratização da informação foi um negócio que o sistema cooperativo conseguiu para poder dar um preço bem justo ao produtor. Então, veja bem, eu falo que a Cocamar é junção de 16 mil associados, pequenos e médios produtores. Uhum. Né? E esse pessoal não tinha absolutamente nada de informação sobre o mercado. Ele simplesmente ia vender do jeito que estava lá. Eu quero comprar, não quero comprar, do jeito que a multinacional queria. Quando a gente entrou, o negócio clareou. Foi como acender uma luz na sala. Tênue ainda, tênue. Mas, ao longo do tempo, as coisas... Hoje, o Estadão sabe interpretar Chicago, se subiu, se desceu, se não sei o quê, se o dólar, que era outra questão, que na época eram todo travado. Será que vai? O câmbio era fixo, né? Por ano, às vezes por anos e às vezes por meses. Dependia muito do ministro que estava de plantão lá. E isso foi, ao longo do tempo, consolidando um modus operandi do sistema cooperativo que levou à situação que está hoje. O sistema cooperativo brasileiro paranaense, desculpa, é muito bom, excelente, né? São poucas as cooperativas fora do Paraná que têm força como nós temos.
Guaxupé, tem alguma coisa no Rio Grande do Sul, que são cooperativas também fortes, mas o Paraná hoje lidera, tem 20 e poucas empresas faturando mais de R$ 1 bilhão, 20 e poucas cooperativas. Ô, Luiz, deixa eu te falar, como é que é trabalhar um sistema? Eu fico imaginando assim, a gente olhando agora, sempre eu digo assim, olhar no retrovisor e enxergar tudo é uma beleza, né? Mas como é que é quando você, lá na década de 70, eu imagino nessa época de construção, disso tudo que você está falando, você não tinha muita referência no retrovisor, quer dizer, vocês fazendo as coisas, né? Vocês têm como é que era... Existia um benchmarking disso? Como é que se inspirava? Quem que ensinou vocês a olhar para esse mercado externo, para chegar nesses números, numa época que não se tinha tanta concorrência, vamos dizer assim? Bom, não tinha, só tinha empresas grandes, né, operando no sistema, e essas empresas grandes tinham as informações que precisavam, né, porque até elas operavam no exterior também. Uhum. O benchmark que nós tivemos foi exatamente se espelhar nesse pessoal, né? Porque esse pessoal trabalhava ganhando tanto dinheiro que a gente precisava esclarecer isso. Eu me lembro, em comercializações, que os caras determinavam: você tem que colher a soja, entregar no meu armazém e vai ser fixada em tal data. Quer dizer, a multinacional fazia o que queria. Então, eu até lembro uma expressão do Constâncio Pereira Dias, que foi o nosso grande presidente. Toda essa fase gloriosa da cooperativa passou pela mão dele. Foi ele que salvou a cooperativa em 1966, que eu mencionei que estava quebrado. Uhum. Ele dizia assim: vou pagar o mesmo preço da multinacional porque eu sei que eu vou ganhar dinheiro. E foi assim com o algodão. Foi assim com o algodão, e isso criou condições para que a Cocamar, desculpa, aqui tem um probleminha na conexão, a Cocamar ela cresceu assim, porque pagava o mesmo preço da Sambra, por exemplo, da Anderson Clayton, que era essa empresa daquela época, e depois, assim, sobrava um montão de dinheiro, né? Aí ele dividia um pouquinho com o produtor, então fomos ganhando o mercado em cima das multinacionais, porque nós dividíamos uma parte do lucro que eles tinham. Isso foi fantástico para o sistema, foi fantástico. Então, pagar o preço da multinacional, está ganhando dinheiro, fica tranquilo. Como é que chamava esse presidente, o nome? Constâncio Pereira Dias, um mineiro de Guaranésia, né, que veio para cá e foi uma pessoa extremamente importante. E eu me baseei muito na vida dele, nessa fase Cocamar, ele foi o meu inspirador, uma pessoa que me inspirou muito. Eu adorava esse cara, tá? Adorava. Muito bom. É muito bom a gente poder ter mentores, né? Pessoas que... Esse foi o grande mentor. Primeiro, meu pai lá na fase anterior, depois esse daí foi o grande mentor meu. Ele é uma pessoa reta, lúcida, com visão futura, o cara que enxergava virando a esquina, tinha uma visão bastante importante. Isso engrandeceu a cooperativa também, né? Engrandeceu muito. Vamos pensar agora quais são os pilares da Cocamar que foram construídos e que estão aí. Quais são os pilares de negócios hoje da Cocamar? Bom, e aí estamos falando o seguinte: nós estamos em 70 e nós estamos chegando em 80 aí, como é que é? 80. Por aí, nós estamos falando de 80. Quando a gente inaugurou, em 79, a gente inaugurou a nossa indústria de esmagamento de soja, né? Quando a gente entrou definitivamente no mercado internacional. Aí realmente a coisa ficou pesada, porque você tinha que negociar com as trades, colocar o produto no porto, volumes, época de entrega, esmagamento, vis-à-vis do mercado, esmagamento, essa coisa toda. E aí vocês já entraram, nessa época, vocês já entraram, por exemplo, em produtos de consumo aí ou ainda não? Não, aí foi um pouco mais na frente, 82, 83, que a gente entrou com óleo envasado na prateleira do supermercado, né? Aí foi o primeiro produto, que é o chefe ainda hoje do nosso negócio na prateleira, é o óleo ainda. Com vários outros produtos que nós temos, café torrado, maionese, ketchup, sucos, etc., né? Mas essa coisa veio um pouco depois.
Naquela época, o pilar era basicamente algodão, tinha muito algodão no Paraná, era o estado maior produtor, o soja, que era o forte, o maior, café, que também tinha bastante ainda, apesar da geada, ainda tinha bastante café, e finalmente tinha o milho que foi chegando. É essa época que surgiu a tal da safrinha. O cidadão que foi lá, viu a terra parada depois de ter colhido soja, e foi lá no paiol, debulhou uns milho e plantou. E aí colheu uma coisinha. E foi essa história começou aqui na nossa região. O cidadão arriscou plantando e acabou tendo um resultadozinho. E aí, com a evolução disso, aí foi o grande avanço foi em cima das sementes, que foram adaptadas para essa época do plantio. E hoje nós temos uma safra de inverno superior à safra de verão. Indústria, comércio exterior, bens de consumo. Que mais hoje? Como é que é a fotografia dos negócios hoje da Cocamar que são relevantes aí? O algodão desapareceu pela natureza, né? O algodão viajou para o Mato Grosso, etc. Desapareceu do Paraná. Mas a gente trabalhou com algodão até os anos 2000, aproximadamente. E temos uma indústria de fios de algodão ainda até hoje trabalhando. Compramos algodão no Mato Grosso, trabalhamos com fio sintético também. Nós entramos aí, a partir dessa data, fortemente na área de insumos, de abastecer o produtor de insumos. Não era normal, era uma dificuldade imensa, né? Você trabalhar com insumos, porque era compartilhado. Aí chegava lá uma multinacional e dizia para você: hoje você vai comprar da revenda lá de não sei aonde. Quer dizer, ele me dava o produto, mas eu tinha que comprar de uma revenda que ia faturar para mim aquele produto. Então, era uma coisa horrorosa. Mas a gente começou a entrar e foi avançando também. Foi outra tomada lenta do mercado, e que hoje nós temos, nosso faturamento de insumo esse ano vai beirar 2 bilhões de reais, para ter uma ideia. É uma área forte, né? Então, essa é uma área muito forte. A prateleira do supermercado também se tornou forte. Agora a gente tem faturamento altíssimo com isso. Aí tem a laranja, nós temos o café, um pouco pequeno ainda, mas milho e grãos é o mais forte hoje. Aí entramos também em John Deere, nós somos hoje concessionário John Deere, trabalho, eu até consegui isso porque eu sou muito amigo do Paulo Hermann, a gente trabalha no projeto de integração juntos, então isso acabou facilitando a nossa... aceitaram a gente, né? Eles têm muita reserva com cooperativa. Muita reserva. Mas hoje está indo bem, estão vendendo máquina à vontade. O Paulo deve estar feliz da vida. Aproveitar, quero mandar um abraço grande para o Paulo Hermann. O Paulo teve conosco aqui outro dia, teve no Fala Carlão, teve aqui no Domingão já. O Paulo é uma figura extraordinária do agro. Né? Tenho orgulho de ser amigo dele. É uma pessoa extraordinária. Você conhece o Paulo desde quando? Outro esteio, né? Não, em cima do projeto de integração. Eu estava fazendo um trabalho aqui com muita dificuldade, né? Porque tinha apoio aqui do nosso do Iapar aqui, a gente está fazendo esse trabalho na areia, indo, mas com muita dificuldade. Um dia o Chiquinho, que você conhece também, essa figura simpática, chegou lá e disse: olha, o que você está fazendo? Aí eu mencionei o programa. Por que você não vai para a Fazenda Santa Brígida, fazer uma visita lá, porque lá tem um programa bom. Maturro, né? Programa Maturro. Aí o Chiquinho ligou para o Paulo, que estava na época no Rio Grande do Sul: o Luiz quer falar com você. Eu falei com ele, aí fomos para Santa Brígida. Levamos vários ônibus. Mostrar aquilo que a gente falava, mostrar na prática. E aí levamos ônibus, todos os anos vai ônibus para lá, e eu fiquei amigo do homem. Bom, e aí, nessa história toda, safrinha e tal, na época, isso vocês desembocaram, então, na tal da integração. E a integração, ela muda tudo, né? Ela muda o nome do jogo, né, Luiz? A renda, né? É importante. Muda a produtividade de um hectare de pecuária hoje é ridícula. Você fatura bruto por ano em torno de R$600, é uma coisa horrorosa. Você tem um hectare produzindo R$600 de faturamento bruto, é um desastre.
A história começou na parte de Cocamar, porque, na verdade, quando a gente juntou com o Paulo lá na Santa Brígida, tinha duas coisas acontecendo, três coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente juntou tudo. Foi aí que a coisa ficou bacana. Mas eu quero conhecer um pouquinho, antes de chegar lá na Santa Brígida, eu queria que você falasse um pouquinho o que estava acontecendo. Eu fui numa reunião normal que a gente tem com os produtores, a gente vai todo ano, 2 vezes, visitar os produtores nas suas comunidades. E em região de Pérola, lá perto do Paraguai, lá, eles me perguntaram, seu Luiz, não dá para plantar soja na areia? Porque lá tem tudo areia, né? É uma área de pecuária forte. Eu falei, olha, você fez uma pergunta interessante, muito interessante. Eu não sei responder, mas que eu vou atrás, vou. Então, começou aí, né? Aí eu comecei a procurar, vamos dizer, o IAP. Pergunta boa, né, Luiz? Ô, Luiz, pergunta boa é sempre aquela que a gente não tem resposta, né? Exatamente. A pergunta foi sensacional. Aí fui procurar o IAPA, procurar a secretaria e tal. Os caras, olha, eu queria que vocês me ajudassem no procedimento de plantar soja na areia. Você é doido, você é maluco, isso não pode, isso... Olha, foi um não. As recomendações que eu pedi, olha, qual era a recomendação? Foram tudo negativas. Mas aquela história, a pergunta, depois houve uma certa evolução. A primeira delas foi que nós tínhamos muita invasão aqui num período na região, isso de começo de 2000, por aí. Essas invasões de terra eram tão frequentes que o produtor começou a ficar com medo. O cara que tinha um pastagemzinho ficou com medo. E muita gente deu assim para o vizinho, se quer plantar soja aí, pode plantar, né? Para poder se livrar da invasão, que era a questão da terra improdutiva. E começou a dar certo. Só que naquele período, você arava o solo, fazia todo um sistema inadequado, né? Por que precisava arar ou gradear? Porque tinha muita praga. E controlar a praga na soja é muito caro. Então, todas as coisas que nasciam no meio da soja não tinha controle, porque a soja não era transgênica, qualquer coisa que você passasse ia ter problema. Então, aí foi evoluindo. Daí o pessoal começou a entender, aí conseguimos no IAPAR uma pessoa que era entusiasta do sistema e trabalhava com isso, o cidadão entrou e foi ajudando, e nós fomos avançando e foi criando uma base, pequena, mas foi criando uma base. Pois é, por exemplo, o Carlos Viacava, que tem fazenda lá no oeste aqui do estado de São Paulo, ele virou um garoto propaganda da integração e mudou a fazenda dele lá, né? Fui eu que bati pesado nele, né? Fui lá visitar, ele esteve lá em Campo Prudente, eu fui lá visitar, falei, cara, você precisa entrar. E aí ele relutou muito, queria comprar equipamento usado, eu falei, Carlos, você não tem sentido, cara, faz um negócio, não faz muito grande, faz pequeno e veja. E ele se entusiasmou. Até um dia eu falei, obrigado por você entrar e ter esse sucesso todo, como espelho, né, como referência. Não, obrigado você, porque eu não tinha mais pasto para os animais. Está exaurido também a região dele. E ele recuperou tudo. Ele tem uma região meio dura, porque nós temos veranicos mais severos naquela região. Ali é meio complicado. Mas ele tem ido bem. Não vai mal, não. Ele virou um plantador de soja, coisa que ele não era, né? Hoje ele tem propriedades mais próximas de São Paulo, que está produzindo... Esse ano ele produziu 80 sacos por hectare. É uma coisa fantástica. Aqui foi mais complicado, porque aqui teve veranico muito forte esse ano. Mas a pecuária compensa tudo. Ele passa a ter um pasto extraordinário. Tanto é que eu recebi umas fotos dele lá, que é uma beleza o capim. Esse é um projeto, viu? Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar em integração lavoura-pecuária, eu confesso a você, e vou te falar, eu já falei isso outras vezes, na entrevista que eu fiz com o Paulo, falo também, eu era meio cético, falava, mas será que o cara consegue fazer tudo ao mesmo tempo, fazer tudo bem feito? E aí eu assisti como eu era diretor da associação, e sou de novo diretor da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, e um determinado dia nós fomos convidados
para fazer a nossa reunião mensal na sede da John Deere, lá em Indaiatuba. E, para nossa alegria, nós fomos recebidos, lá, a diretoria da associação foi recebida pelo Paulo Herman. E o Paulo Herman fez uma apresentação que eu nunca mais esqueço na minha vida. Então, assim, a apresentação do Paulo Herman era falando de fotossíntese e como que a gente, aquele círculo virtuoso que pode se transformar a agricultura quando usada a integração. Eu sei que o Paulo fez uma apresentação e quando ele terminou a apresentação, eu contei essa história da minha eu era cético, mas eu falei, oh, Paulo, a partir desta apresentação sua, eu sou um fã incondicional e vou divulgar todas as vezes que puder, vou divulgar a integração. E aí eu quero colocar isso, né, até como uma homenagem ao Paulo e ao trabalho dele, da equipe dele. E agora eu queria que você fizesse um pouco esse encontro, como é que foi o seu encontro com o Paulo e, com certeza, encontrar dois gigantes disso só pode dar coisa boa, né? O Chiquinho foi o elo. O Chiquinho esteve comigo. Chiquinho Maturro aquela figuraça lá, né? Aquela figuraça. Ele esteve aqui me visitando, então eu falei do projeto que a gente está desenvolvendo e tal. Ele falou, mas tem um projeto parecido lá em Goiás, da John Deere. Então eu quero levar. Como é que está? O estágio está bem avançado lá, porque pegaram um campo que precisava ser renovado. A proprietária topou a parada, a Marise topou a parada e as coisas estavam andando. Aí eu falei, gostaria muito de ver. Aí pegou o telefone, ligou para o Paulo, o Luiz quer falar com você. Foi a primeira vez que eu falei. Aí ele me convidou, falou, será bem-vindo e tal. E aí juntamos um monte de homens, levei um monte de gente para lá. Foi daí que era isso? Isso foi 2007, 2008, por aí. Por aí. Não me lembro bem, mas era por aí. E aí a coisa começou a funcionar, porque simplesmente eu levei os produtores, viram aquilo acontecendo e a gente veio para cá, melhorou consideravelmente a argumentação. E a Marise hoje é uma referência extraordinária. Ela produz um horror, né? Ela fatura R$12.000 por hectare ano, faturamento bruto de todas as coisas dela. Aqui, na pecuária, quando produz 600, está bom. Você já imaginou essa diferença? Em termos econômicos, a nível de economia? É um negócio absurdo. Então, é isso que precisa acontecer. Nós não precisamos terra da Amazônia, nem nada. Nós precisamos ocupar melhor as nossas terras, que isso já será suficiente para ir muito longe. Em termos... Porque a gente, só fazer um parênteses aqui, matemática nunca foi meu forte, mas se a gente imaginar que 1/3 do PIB é agronegócio, e você está falando que esse que é 1/3 do PIB pode ser multiplicado por 10, que nós mudamos o país inteiro, né? Eu estou falando da área de pecuária, que é hoje 160 milhões de hectares. É muita área, é muita área. E esses 160 milhões de hectares é que produz essa ninharia aí que eu mencionei para você. É a média. É a média. Tem pecuária melhor, tem pecuária pior, porque é média, né? Isso quer dizer o seguinte, esse terreno de 160 milhões de hectares, a gente aqui dentro do contexto do trabalho que a gente executa, quando você fizer 1/5 da área bem feita, não precisa mais, o teu rebanho fica 1/5, em 20% da área. Libera quanto? 80% da área. Então, isso é só para ter uma ideia da dimensão. E nós poderíamos ter 1/5 de 60 milhões de hectares a pecuária que nós temos hoje. Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos crescer a pecuária. Precisa. Está aí o mundo procurando carne. Né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, um produtor pecuarista pisa em cima de um solo que poderia gerar muito mais riqueza. É isso que eu quero dizer. As coisas precisavam ser mudadas nesse aspecto. A terra precisa produzir mais do que está produzindo. E a procura incessante do crescimento
da tecnologia, né? Isso é outra questão. A tecnologia hoje é avançada. Nós temos condições de trabalhar com segurança. O problema básico é que o pecuarista, né, não gosta de investir. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente resolveu isso. Eu arranjo um parceiro para você. Você dá a terra para o arrendatário trabalhar e devolve para você a pastagem de inverno. Aí ele quer, não, eu quero 30 sacos de soja por alqueire, que seriam 12 sacos de soja. 12 hoje dá R$ 1.000 e tantos reais. Ele quer o faturamento da arrendamento, ele quer o dobro do que ele fatura por ano. Então, não tem jeito, né? No primeiro ano não tem como tirar uma renda. Então, aí ele não quer contrato longo. É muita dificuldade. Mas o que está acontecendo é que, quando o cara olha para o vizinho, né, na primeira vez que ele vai lá visitar o vizinho que está fazendo uma coisa como essa, como pecuária, o cara vai quebrar. Né? Vai quebrar. Aí passa o segundo ano e vai lá, olha, opa, o cara sobreviveu, né? Então, mas vai quebrar. Até que ele chega um ponto que o cara começa a comprar vizinho e tal, e aí ele se preocupa. Aí ele começa a entrar. Então, a coisa está nesse pé, nessa parte, onde ele está vendo hoje o ganho que tem e que poderia ter. Então, esse é o estágio que nós estamos hoje da integração. Né? Mas, realmente, eu ando muito pelo Brasil, você sabe disso, quer dizer, andava pelo menos até 70 dias atrás, mas eu espero voltar ainda a andar muito pelo Brasil, e é muito comum a gente passar numa estrada e ver do lado esquerdo você tem uma propriedade totalmente degradada, do lado direito uma propriedade totalmente produzindo, e é muito comum, já vi essa cena, tenho fotos dessas cenas, é uma coisa assim. Então, é inadmissível, até do ponto de vista de responsabilidade social para o país e tudo, manter uma propriedade. Sim, senhor. Sim, senhor. Nós não estamos gerando a riqueza que nós podemos gerar. Isso é atraso, isso é retrocesso. Porque nós precisamos potencializar a produtividade, potencializar a produção, em todo sentido. Então, eu vejo hoje muitos agricultores introduzindo no inverno capim também. Quer dizer, um produtor que era de grãos virou um produtor de pecuária também. Sim. Esse tem até mais facilidade, porque ele acredita na tecnologia e está fazendo isso de uma maneira espetacular, ganhando dinheiro. Eu acho que assim, já tem muito pecuarista que já está acordando para esse negócio, porque é o seguinte, o agricultor vai virar um pecuarista e o agricultor geralmente vira um pecuarista de mão cheia, né? Vira um pecuarista... Mão cheia. Vai fazer bem feito. Ele acredita na tecnologia, tem instrumento, já tem maquinário, já tem um monte de coisa. Tem dinheiro para comprar o boi, às vezes o outro não tem. Então, essa é uma coisa que está acontecendo. O cidadão de grão está comprando a área de pecuária e fazendo a introdução da integração. Isso é por aí. Comprar um vizinho. A hora que nós tivermos bons investidores, empreendedores nesse sistema, vai avançando em cima das terras dos pecuaristas tradicionais que não querem se mexer. O pecuarista tradicional é horrível, né? Ele odeia 3 As, né? Arado, agrônomo e adubo. O Wilson Mágico aqui que diz isso. Luiz do céu, o pecuarista odeia isso. Não se meta aí que não dá. Então, é a maneira de explorar, uma exploração ridícula, porque você, como eu mencionei aqui, a nossa região era de alta fertilidade do solo. E essa alta fertilidade foi extraída pela boca do gado. Né? Potássio, fósforo, tudo foi sacado pelo boi e vendido no mercado. E hoje não tem mais nada disso lá no solo. Não tem nada. Ou põe ou não tem o que fazer. É um princípio contínuo de degradação. Cada dia pior. Né? Então, apareceu uma solução. Está aí. É só encarar a solução que vai recuperar tudo. Botar a terra novamente em condições de produzir tudo. Né? É isso que precisa. Aí tem problema de, nós temos seca, núcleos que têm veranicos fortes, mas tem outro projeto que nós estamos incentivando que chama a irrigação. Então, nós temos alguns exemplos de irrigação com pastagem, soja e pastagem. É um negócio
É uma faca de dinheiro. Aí vira maravilhoso. É maravilhoso. Não, fica um negócio gigantesco em termos de economia, de geração, né? Olha o diesel, caminhão, transporte, o insumo, né? Empregado e funcionário. Esses funcionários, um dos grandes problemas do pecuarista é que o funcionário dele não quer trabalhar. O cara anda a cavalo meio-dia e pronto, acabou. Não tem mais o que fazer. Então, o grande problema da integração é trabalhar, tem que trabalhar. É uma coisa que alguns brasileiros, infelizmente, não gostam muito. Ô, Luiz, deixa eu te falar. Então, você conheceu o Paulo pela integração e acabou que a Cocamar virou concessionária da John Deere, é isso? Foi mais ou menos assim ou já a John Deere já existia na Cocamar antes? Não. Foi a partir desse momento em que nós fizemos esse trabalho conjunto, aí, Santa Brígida, o trabalho nosso aqui, e criamos a rede de fomento, né, e LPF, a rede. A rede LPF foi a junção da Cocamar, da John Deere e mais outras empresas que acabaram fazendo essa associação para possibilitar alguns recursos para a Embrapa fazer o desenvolvimento, porque eles não tinham dinheiro nem para pagar as diárias, funcionários, aquela coisa toda. Então, a gente entrou com esse dinheiro. E também ir no mercado internacional buscar recursos de algumas entidades que visam melhorar o solo, aquela coisa toda, quer dizer, no ponto de vista de sustentabilidade. Isso vai também, daqui uns dias, funcionar. Já chegou uma grana boa, 30 e poucos milhões de dólares, mais no Cerrado, mas é para a integração lavoura, pecuária e floresta. E nós temos algumas coisas engatilhadas que poderão ser bacana. Para quê? Treinar a pessoa, treinar assistência técnica, porque é escasso isso hoje. É escasso. O Cocamar tem os melhores técnicos do Brasil hoje em integração lavoura-pecuária. Porque lá atrás, quando a gente quis introduzir, não tinha os profissionais, nós treinamos. O João K. foi o responsável. Você conhece o João K., uma pessoa extraordinária também, outro grande brasileiro. Tinha até anotado o nome dele aqui para falar dele, inclusive. Ele é uma pessoa notável. E ele treinou todo o nosso pessoal. Nós temos hoje 50 agrônomos especializados em integração. Então, onde a gente está, a Cocamar está, ela está sempre em cima dessa questão da integração lavoura-pecuária e floresta. É muito interessante porque isso faz uma grande diferença. Né? Faz uma grande diferença. Então, o João K. treinou e nós treinamos o nosso pessoal, temos muito interesse, muito. A maior área da ação da Cocamar é de arenito. Nós estamos indo para São Paulo, no interior de São Paulo, Prudente, região, arenito. Estamos no Mato Grosso, região de Nova Andradina, areia. Então, nós temos um trabalho em cima, temos que trabalhar em cima desse solo, que é onde não está produzindo hoje, onde não está produzindo. Queremos produzir. Então, esse é o trabalho que... Então, quando a gente juntou Paulo Herman, Cocamar, John Deere, Luiz Lourenço, a gente desenvolveu uma amizade que um dia o Paulo confidenciou para mim, será que você não podia pensar na ideia de ser concessionário? Vamos, estou interessado, estou muito interessado. Mas você tem um sistema de gestão aí que a gente não sabe o dia de amanhã, você precisa mudar o sistema de gestão da Cocamar. Tá bom. Eu já estava pensando nisso, você só me apressou, Paulo, porque aí fiz a mudança. Né? A gente tem hoje um conselho de administração de produtores e tem uma gestão profissional embaixo, né? Que são pessoas já antigas da Cocamar que foram treinadas para serem gestores. Então, a partir desse instante, eu falei, Paulo, uma das suas solicitações está vencida, está aqui a gestão profissional que você pediu. Aí ele começou a trabalhar e deu certo, deu certo. Aí conseguimos trabalhar uns 2 anos atrás na concessionária de Maringá e agora, no ano passado, nós começamos em Londrina. Nós temos uma concessão da região de Londrina também. E parece que o pessoal está contente, porque nós temos uma coisa que outros revendedores não têm, o agrônomo, que vai visitar o produtor. Então, o agrônomo é um agente das tecnologias embarcadas da John Deere. Uma máquina vem uma sofisticação medonha. Você não usa todos os instrumentos se não tiver conhecimento. Você tem uma máquina maravilhosa, mas não sabe usar. Então, não serve para muita coisa. Então, o que nós estamos fazendo é isso, juntar a venda com pós-venda
que é em cima realmente do uso da máquina e da produtividade que a máquina pode tirar. Então, é isso que ele precisava. E nós conseguimos isso. Hoje ele está pensando em até, nas outras revendas, colocar alguns agrônomos para poder ajudar no sistema de pós-venda das máquinas. E funciona muito bem. Nós temos um equipamento de alta qualidade. A John Deere é destacada, né? Destacada mesmo. Ô, Luiz, show de bola, viu? Essa conversa aqui, eu falo assim, olha, infelizmente, a gente já está chegando aqui na nossa reta final da nossa conversa. A prosa é sempre muito boa com você. É incrível quanto já evoluiu o nosso agronegócio, a agricultura, mas é mais incrível ainda que eu vejo o quanto que ainda pode evoluir, né, Luiz? Carlão, nós importávamos, era um importador de alimentos dos anos 70, 75, perto de 80, lembra? Uhum. Não tinha... você ia no supermercado, você pode levar 3 garrafas de óleo de soja, ou óleos, porque isso não aconteceu há muito tempo, não. Não é muito tempo. Você veja o que aconteceu realmente nesses últimos anos. Você olhar a partir de 40, né, que eu sempre faço uma ideia sobre... a referência é 40. Foi quando começou os inseticidas, porque tem essa briga do inseticida, né? Uhum. Nós temos um crescimento da população mundial extremamente elevada nesse período. Uhum. Nós temos, e a produção de alimento teve que crescer nesse mesmo momento. Cresceu muito. Tanto é que não falta alimento no mundo, né? Você tem um crescimento exponencial e são uns gráficos muito interessantes. Então, a época do agrotóxico, o cidadão tem uma vida mais longa, né? O cidadão tem comida à vontade, e ainda tem essa praga aí do pessoal falando que o agrotóxico, aquela coisa toda. Pô, é um negócio... Dá uma olhada nas estatísticas, você vai ver que esse treco ali andou junto. A melhoria da qualidade de vida das pessoas, com alimentação, lógico que basicamente por alimentação, e com agrotóxico, vão matar os bichinhos da barriga. Acho que é só por isso, né? É isso. Matar os vermes. Então, é fantástico. E dentro desse mesmo conceito, você se lembra que eu falei sobre a democratização da informação para o produtor. Uhum. Esse mesmo período, ele também teve esse avanço extraordinário. Eu não sei dizer para você se tem relação a isso, mas um produtor brasileiro hoje, ele grande lá, aqui pequeno, na mão das cooperativas, ele tem a visão e a oportunidade de ter os melhores preços do mercado. Então, eu acho que essa renda melhorou exatamente porque democratizou a informação sobre o mercado e isso fez com que as pessoas tivessem mais coragem, né? E, olha, o brasileiro é terrível, né? O brasileiro principalmente gaúcho, paranaense, avançaram lá para o norte, fizeram o Cerrado uma coisa fantástica, que foi outra grande conquista no Brasil, né? O Cerrado, graças a o nosso querido Alisson Paulinelli, né? Que fez um trabalho maravilhoso na Embrapa, na época. Tem coisas fantásticas. Realmente é uma época, uma era que a gente realmente mudou tudo nesse mundo, né? Mudou tudo. O rádio de pilha... Era rádio de pilha na fazenda, no sítio. Era uma pilha desse tamanho, né? Grandona, conectava no rádio. Essa era a informação que tinha do mundo, né? Olha, hoje, gente, coisa absurda. Um crescimento tecnológico, um negócio fantástico, né? Maravilha. Ô, Luiz, eu queria te agradecer imensamente sua participação aqui nesse Domingão do Carlão, agradecer você que está aí conosco até agora, obrigado pela sua audiência. Ô, Luiz, eu queria que você deixasse uma mensagem final. Queria saber o seguinte: a gente está vivendo aí hoje, nesse momento que a gente grava esse programa, a gente está ainda sob os efeitos aí dessa quarentena, estamos em casa. Que mundo você acha que surge aí para frente? O que você aprendeu aí nesses 70 dias já, os 70, 80 dias que a gente está, vamos dizer assim, sem poder sair de casa? Que mundo que você acha que a gente vai encontrar lá na frente? Bom, eu acho que muda bastante a condição de vida. Eu acho que está aqui um exemplo, né, que nós estamos fazendo um trabalho, cada um na sua casa, né?
E muitas coisas serão modificadas, muitas coisas, com certeza. O trabalho em casa vai ser agora uma referência, com certeza. Uhum. E a questão, vamos dizer, do vírus em si, do coronavírus, é uma coisa passageira. A gente está passando apertado agora, né? Se cuidando, que precisa se cuidar, especialmente eu, que sou da categoria de risco, de alto risco, né? Mas isso volta. Como todas as outras pestes que nós tivemos aqui, isso aí é uma questão de tempo. Quanto tempo? Não sei. Nós estamos num pico agora, com certeza. Mas isso vai ser dominado já por uma vacina, etc. E vamos voltar a trabalhar intensamente. Imagino que até, sob o ponto de vista de futuro, as pessoas vão se sentir mais fortes até para trabalhar, vão ter mais produtividade, entender que as coisas podem ser melhores. Eu sou muito otimista, extremamente otimista. Acho que nós temos avanço extraordinário. O Brasil tem um potencial extraordinário. A gente tem essas questões políticas horrorosas que nós vemos, mas a questão que isso vai passar e também vamos ter economia crescendo, com certeza. Algumas coisas importantes já foram feitas a nível de governo, embora a gente tenha um presidente meio briguento demais, né? Mas eu sou muito otimista, Carlão, sou muito otimista. Eu acho que vamos ter melhoras depois desse tudo. Maravilha. Ô, Luiz, você falou que você é do grupo de risco, acho que eu não perguntei para você. Que ano que você nasceu? 42. 42. 77, cara. 77, tá jovenzinho. Você faz aniversário. Estou chegando. Você faz aniversário em que mês? Que dia que é esse aniversário? Julho. 22 de julho. Daqui 22 de julho. Olha só. Por pouco nós não fazemos aniversário no mesmo dia. Eu faço dia 19 de julho. Você 22. Nossa, que beleza. Eu tenho uma filha que é dia 19, tenho um filho dia 21 e eu de 22. Tem um carreamo aqui. Maravilha. E você também. Agora, toda vez que for aniversário da sua filha, você vai lembrar do Carlão também. Olha, hoje é aniversário do Carlão. Vou lembrar dessa figura simpática aí. Ô, Luiz, super obrigado pela sua participação aqui. Esse foi mais um Domingão do Carlão. Obrigado, viu, Luiz? Grande abraço para você. Obrigado para você também. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi o Domingão do Carlão. Show de bola aqui com o Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar, que trouxe a sua história de vida fantástica, dividiu com a gente aí vários momentos importantes, uma história que também se confunde com a história do agronegócio brasileiro. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e eu vejo vocês no próximo domingo.